Bora lá, nação, nesse momento analisar a imprensa esportiva falando sobre a preparação do Flamengo para a partida contra o Bahia. O Mengão enfrenta o Bahia agora pelo Campeonato Brasileiro. É a estreia do Felipe Luiz no Brasileirão. Vamos aqui analisar nesse momento, mas faz o seguinte, dá aquela moral deixando o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Vou deixar os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Pedro falando. Nós jogamos todos os jogos para vencer. Preparamos os jogos para poder, seja contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato. Porém, sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição. Olha lá. Tá aí o Alexandro, amigo Eugênio Leal, amanhã tem Bahia e Flamengo. E a gente estava lembrando, eu estava conversando com o Leon, nosso editor-chefe, que a última vitória do Bahia sobre o Flamengo foi aquela com Jorge Jesus, em que estreava um lateral esquerdo no Flamengo. Sabe quem? O próprio. Felipe Luiz. Ele mesmo. E que ficou muito marcado naquele jogo, porque o Flamengo levou um gol de contra-ataque nas costas dele, e a torcida, Felipe Luiz está muito lento, não sabe correr para trás e tal. Foi verdade. Aquele jogo... Uma cornetada mesmo, verdade. Muito cornetado, muito. Depois ele deu a volta por cima, junto com todo o time, né, do Jorge Jesus. Acho que foi 3-0 aquele jogo. 3-0 para o Botafogo. O Bahia. Pro Bahia. O Bahia. Bahia. Agora é uma outra realidade, é um outro momento do futebol. Mas é um grande desafio para ele, Felipe Luiz, como novo técnico do Flamengo, seu segundo jogo contra um time bem melhor do que o que ele enfrentou na estreia, né? Tecnicamente falando, o Bahia hoje é um time muito mais seguro, mais consistente, que gosta muito de ter a bola, que consegue... O Bahia hoje é o time com melhor média de acerto de passes no Campeonato Brasileiro. Ele retém a bola, o meio de campo dele trabalha muito bem. É um time que oscilou, acho que ainda tem algumas carências no seu elenco. Para mim, as carências do Bahia estão lá atrás do gol e no ataque, mas o meio de campo e as laterais são muito fortes. E vai ser um duelo fora de casa, né, para o Flamengo. Então, vamos ver como é que vai sair, qual vai ser a estratégia do Felipe Luiz e como o Rogério vai entender também esse Flamengo novo, né? Esse Flamengo diferente, o Flamengo mais solto, o Flamengo mais agressivo, mais vertical. É um jogo bem interessante da gente acompanhar amanhã. Vai ser muito curioso para ver. Já no primeiro turno, o Bahia faz um bom jogo contra o Flamengo. No Maracanã. Perde, mas joga bem melhor. O Bahia consegue ser um raro time com mais posse de bola que o Flamengo, àquela altura, mas peca por aquilo que o Bahia vem pecando o campeonato inteiro, na finalização. O Bahia cria, perde gol. Nesse tipo de confronto, principalmente confronto pesado, esse é um confronto direto de tabela ali, de luta colocação, luta por G4, é o objetivo do Bahia, direto, né? Uma Libertadores, uma volta a Libertadores já em fase de grupo. Então aquele Bahia que já nem era tão maduro no primeiro turno, já deu trabalho ao Flamengo. Depois teve os confrontos pela Copa do Brasil, o Flamengo sempre melhor, acabou passando. E é um desafio para um time como o do Rogério, que gosta de jogar, né? Sim. O Rogério gosta de jogar o jogo. E esse time do Felipe também vai querer jogar o jogo. Se jogar o que jogou contra o Corinthians, vai dar um suador danado. Eu acho que é o momento da gente descobrir, aos pouquinhos, como será esse Flamengo do Felipe Luiz. Porque a primeira amostra contra o Corinthians é de um time muito intenso, é um time também que precisa se preocupar com a intensidade no segundo tempo, para não perder tanto ritmo. E o Bahia é um time que também vai oferecer perigo. O Eugênio mesmo citou que é um time um pouco mais estruturado dentro de campo hoje do que o Corinthians. Então o Flamengo também não vai ter tarefa fácil. Não vai fazer o que o Corinthians fez na escalação inicial contra o Flamengo. Perfeito. E também acho que não vai sofrer tanto, vai oferecer mais perigo do que o Corinthians ofereceu no primeiro tempo. Então a gente tem que analisar que esse jogo é importante para os dois, tudo bem, pela posição na tabela. O Bahia está a 3 pontos do Flamengo. Pode dar uma encostada. E o Flamengo vencendo, pode chegar a 51 pontos. A discussão, que é sempre assim com o Flamengo, né? A discussão agora começa com o Felipe Luiz falando sobre, a gente tem fé no brasileiro. Honestamente, se tivesse que fazer uma aposta aqui, um palpite com vocês, nem deveria ser cogitada a história de brigar por título agora. Né? O Flamengo precisa montar um time, pensar na Copa do Brasil para tentar um título mais viável, né? Que são poucos jogos que separam o Flamengo de uma decisão, de um caneco na Copa do Brasil. Exato.
Só que esse jogo também pode colocar o Flamengo um pouco mais aliviado na tabela se os 3 pontos chegam, Pra ter professor. sossego, né? Pra ter Exatamente. sossego. Agora vamos lembrar que o time do Felipe Luiz foi intenso contra o Corinthians, mas também permitiu muitas oportunidades de gol para um adversário que passou 90 minutos errando passe. E olha que o Corinthians jogado... No tempo, principalmente. Né? Opa! E mesmo no segundo, né? Mesmo no segundo. O Principalmente Corinthians teve bola na trave do Romero, teve aquele lance que Léo Pereira salva uma bola do Romero também. o Hernandes aparece sozinho na cara do gol, não sei se ia dar impedimento ou não, acho até que não ia, mas o Flamengo foi muito permissivo. Se for permissivo desse jeito contra um time como o Bahia, que gosta de tratar a bola, por mais que o Bahia goste de jogar o gol pela janela, uma hora a casa cai. O Bahia gosta de jogar Nossa gol pela janela, Senhora, professor? vixe, Maria. O que eu acompanho, o coitado do João Gabriel, namorado da minha filha, a gente acompanha muito Bahia juntos. O que esse moço sofre, ele não merece isso. É um cara tão bacana. Tem um nome legal, ele. É João também, então... É músico também. Pô, que isso, então tá em Nosso casa. Joãozinho. Pô, É maravilha. muito gol perdido. E tem pelo aquela, Bahia. né? Eu brinquei com o tabu do Cruzeiro no Maracanã. O Rogério também vai atrás da primeira vitória contra o Flamengo como 14 treinador. jogos e 14 derrotas. É um absurdo. Não tem nem empate, Abel. É só derrota. Então, assim. Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro, talvez? Cruzeiro Olha lá, ó a também, tela muito lá. provavelmente. Eu não me lembro se. Acho Tem que o tabu Cruzeiro... também contra o próprio São Paulo, né? Sim, sim. Rapaz, 2024 Tem esse 3 jogos. tempero também. Ele nunca ganhou como técnico, nunca ganhou do Flamengo. Nem empatou. Aproveitamento de literalmente 0%. Então, assim, é mais uma característica interessante pra gente analisar, porque, querendo ou não, o Rogério, a gente sabe o quanto o Rogério é competitivo, o quanto ele gosta de vencer. E eu tenho certeza que ele analisa essa tela aí que a gente mostra no 360 e isso incomoda demais. Quanto ele o sempre professor. foi muito profissional, desde a época de... Eu cansei de cobrir treino de São Paulo. Primeiro a chegar, último a sair. E era o ídolo, e era o líder. Fazia Sempre trabalhou o muito. exemplo, né? Dava o exemplo. E tenho certeza que exige muito dos clubes, dos times que ele dirige. Sempre luta por estrutura. Ele foi um dos pilares ali para melhorar a estrutura do Fortaleza. Sim. Para começar a boa estrutura do Fortaleza. No São Paulo, quando ele volta ao São Paulo como técnico, ele já chega reclamando da piscina que estava vazia? sem água. Ele sempre foi assim, ele é um perfeccionista, o Rogério, né? Ele não é Muricy, mas o nome dele também é trabalho. Opa! E eu acho que essa tela é um pouco ingrata com ele. Por quê, professor? Porque teve desempenho, a gente acabou de falar o jogo do primeiro turno, por exemplo, né? O Bahia desenvolveu o jogo. Em algumas dessas oportunidades ele até teve oportunidade de ganhar esses Mas jogos. até por isso que cria-se a mística. Pois é. Né? Porque Por que quando que joga não bem, consegue, né? também não ganha. Então fica que não complicado. consegue? Agora, eu fico pensando, expectativa para mim de um grande jogo de futebol. Opa! Dois Bahia e times que Flamengo querem são jogar, dois times né? que gostam de jogar, que jogam, que têm bons jogadores, não é? Os grandes jogos desse campeonato têm sido entre times que gostam de jogar, que querem jogar. Os Palmeiras e Botafogo. Sim, Flamengo e né? São Paulo. Os Flamengo e São Paulo. Flamengo e Palmeiras foi exceção. Pelo que eles podem oferecer, os últimos Flamengo e Palmeiras têm sido ruins. Mas os jogos que envolvem o Bahia em geral, o Bahia é um time que vai para o jogo. Perde gol para chuchu, mas está lá tentando. É diferente do que, por exemplo, o Eugênio falou do Fluminense, né? O Fluminense não faz gols, mas também poucas oportunidades de gol tem, como esse time do Bahia que cria tanto. Esse meio-campo do Bahia é um meio-campo muito especial, né? Esse é um time que merecia realmente um atacante mais efetivo e eu concordo com o Eugênio em relação ao gol também. É o que falta para o Bahia dar esse salto. Quem sabe na Libertadores, não é, João Gabriel? Quando a gente jogar a Libertadores, no ano que vem? Ganhar do Flamengo é É fundamental. bem pra legal pensar ver em o Bahia Libertadores. de volta na Libertadores. Bahia que foi o primeiro representante brasileiro na Libertadores, 1960, 1960. campeão de 59. Isso. Caiu diante do San Lorenzo e do San Lorenzo trouxe um ídolo argentino que jogou no Bahia, o San Filippo. Argentino que jogava no Bahia. Esse é o almanaque do professor Celso. Ficou até sem graça, cara. Anda aqui Não dá, rápido. não dá pra acompanhar. Do Bahia. E o Bahia jogou mais Libertadores também, né? Ele foi vice-campeão da Taça de Brasil, acho que de 64. Ele joga aquela e joga 88. Campeão em 88, jogou 89. Né? Time da elegância sutil de Bobô. Elegância sutil, isso é bonito. Dá uma olhada nessas imagens aí, é o que a gente estava falando agora há pouco. A estreia de Felipe Luiz pelo Flamengo e festa do Bahia. A última vitória do Bahia contra o Flamengo foi aquele 3-0. Era o time do
Jorge Jesus, olha aí, ó. Acho que foi a única vez, a única oportunidade que a torcida do Flamengo teve a chance de cornetar o JJ. Eu lembro que teve muita crítica ao professor após essa partida. O início de trabalho do JJ teve percalços. Exatamente. Ele é eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, ele perde um jogo, inclusive em que o Diego tem uma fratura lá no Equador contra o Emelec, e tem essa derrota para o Bahia. A partir daí é que começa a virada. As derrotas do JJ são concentradas no começo do trabalho, né, Eugênio? Exato. Ele sai com mais títulos conquistados do que com derrotas. Sim. Um trabalho impressionante. Depois desse jogo, ele começa a arrumar o time. Foi o Pablo Mari que tocou ali? O Diego Alves. Diego Alves. Sai mal. Gerson tava. E o William terceiro gol Arão. é o gol que Acho que matou. Eu acho que foi esse jogo do Tamal Arão, viu? Eu acho que foi esse Não, jogo. o Tamal Arão foi um amistoso. Foi amistoso? É. Ah, Na Gávea. é isso. E agora vai esse Olha o terceiro Giba gol, Gol ali, agora que a gente, é o lance que Esse Felipe, deixou ó, saudade. de marcou Bagulho. o Felipe Luiz, que ele não acompanha na velocidade o contra-ataque do Bahia, ele vai parando no meio do caminho. E foi muito criticado na época por isso. O Mas Bahia- depois superou, deu a volta por Mas não cima. foi culpa só dele, né? Não, É que ele não tem o fôlego, ele vai desistindo no meio do caminho. É, O Bahia de hoje precisava de alguém com a característica do Gibagol. verdade. O tivesse Tassiano não é esse Gibagol cara. ali. É verdade. Mas o Gibagol atualmente não está saudade. conseguindo converter Não, as chances no como Juventude- já fez um dia. Não entra, né? Não é titular. Pergunta. O Aquele Cruzeiro Gibagol. também vem. foi mal ano passado. Vamos começar com o Eugênio? Por favor. Gabigol. Estávamos falando de Gibagol. Agora estamos falando de Gabigol. Permanece? Titular contra o Bahia? Sim, por que não? Não sei, velho. Me dê um motivo, Abel, para tirar o Gabigol do time. Motivo. Pra ir embora. Sou vegano. Tem nenhum? Manda um abraço aí para Michael Sullivan e Paulo Machado. Opa, hoje, hein? é. Hoje é Hoje? sexta-feira. Hoje. Resenha ESPN com Michael Sullivan e Ney Pronto. Franco. Olha aí, peguei o gancho sem saber. Eu sabia que tinha um resenha com ele, mas não sabia que era hoje. A família hoje. Michael Sullivan com Programa seu imperdível. filho são fãs do esporte há muito tempo. É isso, Rodrigo Lima. Botafoguense, Michael Sullivan. Hoje. Então, nenhuma dúvida. Não há motivos. Me deu um motivo para tirar o do time? Não sei, de repente o professor não gostou da atuação do Falta Gabigol. você agora me falar o seguinte. Não, Eugênio, que agora já pode jogar o Carlinhos. Não, isso é você que está falando. Porque Felipe não é louco. Ué, ele pode, de repente, maluco. querer colocar o Plata com o Bruno Henrique, não sei. não tem porquê. Foi uma grande atuação do Gabigol? Não foi uma grande atuação, mas foi uma atuação melhor do que ele vinha tendo. E melhor que a do Plata contra o Penharol, por exemplo. Eu acho. Também Eu acho que houve um exagero. Tem muita gente falando, nossa, o Gabigol jogou muito contra o Corinthians. Também acho que não foi Calma. tudo isso. Não, Não foi tudo isso também. Eu tô mas com o já Abel. foi melhor. Mas já foi melhor. que o Quase Corinthians. deixa o gol dele, se Sim. não é o Não, e centímetro. o próprio de letra linhas também, que mágicas. o Hugo salva o Corinthians ali. Se ele faz aquele gol de letra, minha Nossa Senhora, vocês imaginam o programa Ele no dia fez um seguinte. jogo que ele não fazia, fez pouco, é verdade, não fez muito, mas é um jogo que ele não fazia há muito tempo. Nesse ano ele não fez um jogo assim. Tá vivo de novo, Abel. Aquilo que eu Então, falei segunda-feira pode aqui. falar, solte a voz e fale. É Gabigol e mais 10. Fale, por favor. É Gabigol entre os 10. Entre os 11. Entre os 11. Pipocou, mas tudo bem, vai lá. Não, mas é isso. Não dá para falar que é ele mais 10. Mas ele vai jogar. A não ser que tenha algum problema, não acredito nisso. Algum problema físico. Não tem motivo nenhum pro Felipe Luiz, que deu a ele, na minha opinião, Tite via corretamente. vários motivos. Mas o Tite é o Tite, ele foi embora já. É ex-técnico do Flamengo. O técnico atual é o Felipe Luiz. Pelo que ele fez no jogo, pela oportunidade que ele deu de novo ao Gabigol, pelo que ele falou do Gabigol, pelo que o Gabigol mostrou dentro do campo, para aquela função, tá certo. Eu acho que ele já virou a chave e a tendência é ele crescer de produção. E tem outra coisa também, né, Eugênio? Se você analisar, o Plata não vem bem. Você tem o retorno do Michael e você poderia jogar o Bruno Henrique como um centroavante, mas também não tá funcionando. O Bruno Henrique não funcionou como centroavante nas últimas partidas com o Tite. O Michael tá voltando, não dá O Michael tá voltando. Ele tem que ir entrando aos poucos Exato, no time. é o fator ali, segundo tempo, pegar uma linha defensiva do adversário cansada e tentar fazer aquela fumaça que o Michael faz. Então, Que não fez, né? Quando ele entrou... contra o Corinthians não fez. Junto com, aliás, com o Matheus Gonçalves, que tinha ido muito bem contra o Atlético Paranaense, mas a partir daquelas duas entradas, o Flamengo caiu de produção Sim, contra o Corinthians. sim. Então, aquelas mexidas... Matheus Gonçalves era do time sub-20. Sim, mas já está no time principal há algum tempo. Sim, já Esteve tá. emprestado ao Bragantino, voltou, faz Eu parte fico do elenco imaginando principal já há algum tempo. Isso acontece muito, né? Quando o técnico que está nos times de baixo
assume o time principal, ele tem um outro olhar com o jogador. Não, mas o Matheus não fez parte do elenco do Felipe Coutinho na base. Ele já tinha subido, ele já subiu tem um ano e meio, 2 anos, eu acho. Que Felipe Luiz, você falou Felipe Coutinho. Você Desculpa, tá Felipe com a cabeça na colina? Não. Confundi os nomes. São 2 jogadores jogadores Felipe, de só se escreve diferente. Brasileira, né? Os 2 são Felipe. Os 2 são Felipe. Eu fico pensando, se quando o Gabigol não justificava, e até o último jogo contra o Corinthians ele não justificava a confiança, e o Felipe Luiz deu essa confiança, na medida em que ele justifica com uma partida pelo menos razoável contra o Corinthians, não pode tirar a camisa dele. Deixa a camisa para o cara, até porque o cara precisa de sequência. É isso. Né? Precisa de sequência para adquirir também, adquirir a confiança. Eu acho que foi uma partida muito de confiança. Ele faz o gol anulado, faz toda uma mise-en-scène lá com a bandeira do Flamengo, na bandeirinha de escanteio. Você via torcedor voltando a fazer o gesto do fortão. Vão voltar as plaquinhas daqui a pouco. É o Chapolin, né, Hoje professor? tem gol do Gabigol. O nosso Chapola. Nosso Chapola. Com certeza vai ter torcedor já Só abandonou a gente, não quer nada com a gente. Torcedor deixa guardadinha a placa lá. Saiu o gol, ele já pimba, bota pra jogo. Tem gol do Gabigol. Professor, então, você gostou daquela frase? Quem foi que falou que ele estava precisando de carinho? Foi o Felipe Luiz que falou? Foi. Foi ele? Foi. As duas coisas, ele estava precisando de carinho, mas ele também precisava retribuir esse carinho. Eu acho que na medida do que dava para ele fazer, ele fez uma boa partida contra o Corinthians. Uma partida difícil, uma partida decisiva, ele teve presença na área, teve lá o lance quase de letra, teve o gol anulado, teve participação. Ele não participava, até pelo jeito que o Tite montava o time, não tinha como ele participar. O que adiantava o cara ficar lá na frente se o time fazia aquele futebol para-brisa? Além do Gabigol, foi unânime aqui, também não me lembro de ter visto cornetas com o Pulgar. Pelo jeito, vai com o mesmo time, né? Estabilizou. Por um motivo Tava também. uma gritaria antes que o Pulgar tem que sair. Que o Léo Ortiz foi pra zaga. E o Léo Ortiz continua titular. Provavelmente o mesmo time, em outras palavras. Né? Exatamente. Eu acho que sim, mas embora a gente não tenha ouvido cornetas, o Pulgar não foi um dos melhores do Flamengo no jogo. Sim. É importante pontuar isso. É que a atuação do time como um todo deixou uma impressão, causou uma resposta muito, muito boa na torcida em geral, e que ela acaba relevando algumas situações. Assim. Não estou dizendo que o Pulgar jogou mal, mas no time ele não foi dos melhores. Ficou muito por conta do Gerson ali no meio-campo. Como já vinha sendo, né, o Gerson. Acho que teve muito crescimento do Arrascaeta no jogo. Sim. Pulgar e De La Cruz abaixo, Gerson e... Acho que De La Cruz foi bem na partida. Pô, eu achei ele um pouco mais inclusive sumido. Coincide com a saída dele, a entrada do... Tô virando hater do De La Cruz, porque quero elogiá-lo mais, cara. Achei que ele foi bem no muito jogo. no pé dele. Hater, eu tô pegando muito no pé, cara. Enquanto esteve em campo, o que mais tocou na bola. Agora, esse Só para lembrar, viu, professor? Nós citamos o jogo do primeiro turno, né? Sim. É bom lembrar que o Flamengo está jogando agora com o Corinthians, porque ele eliminou o Bahia com 2 vitórias na Copa do Brasil. Jogando melhor as duas. A gente esqueceu, mas... Sim. Verdade. Tá naquela conta das 14 derrotas do Rogério. Agora, 14... esse cara aí mais 10 que você quer aí no Flamengo é o Gerson. Sim. Se fosse apontar alguém e mais 10 no Flamengo hoje, é o Gerson. Sem dúvidas. O Gerson tá jogando. Nessa aí o professor cravou, Abel. O Gerson. Cravou. Vocês estão vendo aqui a região do Porto do Rio de Janeiro, a região do gasômetro. Ali atrás você vê o Porto do Rio, um pedacinho da Baía de Guanabara. Lá mais ao fundo você vê já a Praça Mauá, uma parte do aeroporto Santos Dumont. Aqui, pro outro lado, você vê já as avenidas que vão em direção ao Maracanã, a estação da Leopoldina, que está começando a ser revitalizada. Ali do outro lado você tem o Terminal Gentileza, que é um terminal de ônibus recém-inaugurado, e a rodoviária Novo Rio. Essa é uma área estratégica na sua localização na cidade do Rio de Janeiro. Mas ela está completamente abandonada. E o que me motivou a fazer esse vídeo? 2 pontos. O primeiro, eu tenho passado muito por aí. Quase que diariamente eu passo, tá vendo ali aquela ponte ali? Ali é o final da ponte Rio-Niterói, que você vai sair exatamente ou na avenida ali da zona portuária, ou você pega a avenida que vai sair lá na estação da Leopoldina, ali pelo Canal do Mangue. Eu tenho passado muito por aí. E tenho ficado assustado como aquele local está
degradado, abandonado. Minha gente, não tem nada ali. O Porto Maravilha, que era um projeto para a Copa de 2014, para a Olimpíada de 2016, que derrubou o antigo elevado da Perimetral, que prometia obras, melhorias, que até estão acontecendo, alguns prédios estão sendo construídos ali, mas olha, não atingiu o objetivo alcançado, esperado. E agora, neste dia 3 de outubro, nós temos uma notícia que vai marcar realmente uma transformação nessa região, na cidade do Rio de Janeiro como um todo e no estado do Rio de Janeiro, que terá reflexos no país inteiro. E é muito simples de explicar. O Flamengo, hoje, dia 3 de outubro de 2024, tomou posse deste terreno do gasômetro. Aqui, atrás de mim, nessa imagem, com todas essas construções que estão acontecendo aqui, que tem aqui, ó, tudo isso será demolido, um estudo do terreno começará a ser feito, porque aqui ficou o gasômetro durante muito tempo, o terreno é poluído, terá que ser feita uma despoluição, várias licenças terão que ser adquiridas, todo um longo trabalho vai começar efetivamente a partir de hoje, porque o Flamengo tomou posse do terreno. Esse terreno é do Flamengo. E aí o Flamengo irá construir o seu estádio e tem uma previsão de inauguração para o dia 15 de novembro de 2029. O que eu quero dizer é o seguinte: tem muita gente, e não é pouca gente, se beneficiando politicamente desta iniciativa, em várias frentes. Isso é natural, isso é normal, sempre acontece, sempre tem gente que se beneficia. Mas o que eu quero dizer é que isto aqui que vai acontecer no terreno do gasômetro vai ser um marco para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro e para o clube Flamengo. Porque uma área que hoje é inteiramente abandonada, desvalorizada, ela vai virar uma região das mais valorizadas da cidade do Rio de Janeiro, com uma localização estratégica, vai gerar grandes investimentos em infraestrutura, na construção do estádio, em toda a logística em torno do estádio, nos acessos ao estádio. Tudo isso, quem é da cidade do Rio de Janeiro e conhece o Rio de Janeiro muito bem, sabe que os benefícios serão imensos. Então o Flamengo, ele dá um salto na sua história, construindo seu estádio. Isso é um marco, um divisor de águas na história do Flamengo. E ele, junto com isso, carrega a cidade do Rio de Janeiro, ajuda a cidade do Rio de Janeiro e, por consequência, ajuda o estado do Rio de Janeiro. Será espetacular, minha gente. Tem problemas? Claro que tem. Por exemplo, o trânsito nessa região, ele já é bastante enrolado, difícil. Terá que haver uma infraestrutura, um grande estudo, para melhorar o acesso, a viabilidade ao estádio. Já aconteceram reuniões com o metrô, que tem uma estação que fica a aproximadamente 1 quilômetro dali, né, a estação Cidade Nova. Podem acontecer também com a concessionária que cuida das barcas, reuniões para definir que teremos uma estação das barcas ali, ó, naquela curvinha ali, ó, em frente ao estádio. Quem é do Rio de Janeiro conhece, Barcas Rio-Niterói, né, que sai dali, vai para a Praça 15, sai do centro de Niterói, sai de Charitas, Praça 15, Paquetá, Ilha do Governador, pode ter uma estação ali, é uma das ideias. Investimento no trânsito, nas avenidas, na melhoria das condições. Então são muitos benefícios. Apesar do cunho político que tem essa história, e que realmente vai eleger muita gente, eu acho que o mais importante de tudo é que a cidade do Rio de Janeiro irá ganhar muito e o Flamengo nem se fala. Vocês já imaginaram o potencial financeiro disso, gente? O que tem de gente que vem de outros lugares para ir ao Maracanã, para conhecer o Maracanã, para ver jogo do Flamengo? Tudo isso será transferido para o estádio do Flamengo, que será realmente um acontecimento. Será mais uma atração turística
na cidade do Rio de Janeiro e reconhecida internacionalmente. Imagine você que pega sempre seu aviãozinho, eu tô nessa, e chegando à cidade do Rio de Janeiro, você vai ver aquele estádio ali naquela região muito bem localizada, estratégica, porém hoje inteiramente largada. Você vai ver um estádio ali para 80 mil pessoas, em vermelho e preto, com uma grande propaganda, porque ali teremos o name rights e tal. E o que isso vai gerar? Vai movimentar a economia, vai criar empregos, investimentos. Então é algo realmente espetacular. Esse dia 3 de outubro, ele é um marco para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro e para o Flamengo, que trará o seu estádio e com isso uma nova era irá começar. O tempo vai comprovar os benefícios que isso trará para todos que vivem na cidade do Rio de Janeiro. Esqueça o clubismo aí. O meu time e tal, o rival do Flamengo. Vai ser bom para todo mundo. E não se preocupe, o Maracanã continuará lá. O Maracanã terá jogos do Fluminense, os outros times jogarão no Maracanã, o Maracanã tem a sua história, será sempre um ponto de visitação, de turismo, né? Quem não quer conhecer o Maracanã, a história do Maracanã não será apagada. E isso também, a construção do estádio do Flamengo, vai fazer com que as pessoas saiam do comodismo e olhem mais para o Maracanã com carinho. Porque o Maracanã estava aí, abandonado, Flamengo e Fluminense sustentando esse tempo todo, agora ganharam a licitação por 20 anos, mas ninguém se importava com o Maracanã. Ninguém tinha essa preocupação, o que vai ser do Maracanã. O Maracanã hoje, do jeito que ele está, ele não movimenta quase nada em termos de economia no estado do Rio de Janeiro. Agora, essa construção do estádio do Flamengo vai fazer com que o Maracanã saia da zona de conforto. E investimentos terão que ser feitos também no Maracanã para exatamente aproveitar e explorar o potencial incrível que tem o Maraca. Então, o estádio do Flamengo será bom até mesmo para o próprio Maracanã. Quem é do Rio de Janeiro, quem conhece bem a cidade e entende como funciona as coisas por aqui, vai concordar comigo. Esse estádio do Flamengo vai ser um sucesso e vai ser bom para todo mundo. Beleza? Deixa aí o seu comentário, comente, compartilhe e ative o sininho da notificação. Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo, atualização aí sobre o novo estádio do Mengão, hein? Então tá aí o Flamengo tomando posse do terreno do gasômetro e agora que comecem as obras, né, a todo vapor aí pro Flamengo realizar o sonho de ter a casa própria, novo estádio do Mengão. Tamo junto, nação. Já deixa seu palpite nos comentários pra partida entre Flamengo e Bahia, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.